forma eletrónica de pagamento de impostos, portanto, uma plataforma que inicialmente estava apenas adstrita para os grandes contribuintes e hoje, como uma medida de mitigação da propagação da Covid-19, de alguns empresários com bichas, filas longas que nós poderíamos assistir na altura do pagamento dos impostos. Portanto, a autoridade tributária decidiu, portanto, implementar estes meios eletrónicos de pagamento de impostos. Portanto, antes de passar a palavra para os nossos oradores de hoje, gostaria de passar aqui algumas regras de funcionamento das plataformas. Portanto, para podermos interagir, teremos primeiro uma apresentação que será feita pelo engenheiro Amorim, que depois irá seguir ao momento de debate. No momento de debate, para todos nós não convergirmos com questões e pretendemos falar ao mesmo tempo, portanto, poderemos usar o chat, ou para quem tiver em português, vem bate-papo, ou então poderemos, portanto, acenar. Vou aqui dar um exemplo, portanto, levantando a mão, que aparece aí na telinha, e assim o nosso moderador poderá ver quem é que pediu a palavra e, seguindo uma sequência, vai passando a palavra para as pessoas poderem colocar as suas questões. Posto isto, então, desejar a todos um bom trabalho e boa participação. Irei, então, passar a palavra para o nosso moderador da sessão. Muito obrigada. Doutor. Muito obrigada, diretora adjunta da CTA. Muito bom dia e obrigado a todos e cada um dos 150 participantes que temos neste momento. Muito obrigado pela vossa participação. A adesão demonstra isso. E como esteve já a enquadrar a doutora Teresa, nós teremos uma sessão e nós, como Pelouro, temos estado preocupados em discutir com o Governo e com a autoridade tributária mecanismos para a simplificação de procedimentos, dessa forma para, no fim, facilitar o cumprimento das obrigações fiscais, evitar o poder discricionário que existe em algumas autoridades e o tratamento diferenciado, enfim, desta forma permitir que haja uma redução do tempo e do custo para cumprir com as nossas obrigações. A questão essencial hoje é mesmo a e-tributação, que faz parte desse processo, e como foi dito, teremos o representante da autoridade tributária, o engenheiro Amorim, que vai nos pôr a par dos desenvolvimentos nessa área, e depois teremos um momento em que vamos ter um debate para perceber quais são as dificuldades, como é que está a ser implementado e o que é que pode ser melhorado. Do nosso lado, utilizaremos também esta plataforma ou este momento para continuar a interagir e assegurar que há seguimento nas questões que são levantadas e no melhoramento do sistema e outros procedimentos inerentes. Mais uma vez, muito obrigado. Creio que já estamos, como teve a dizer a doutora Teresa, familiarizados com estas plataformas de interação remota, que começam a ficar normal e aparentemente vão ser normais por algum tempo. Pelo que alguma nota adicional no sentido de que esta sessão está a ser gravada e que essa gravação vai ser usada para efeitos de preparação das atas e ações de seguimento e apenas isso. Depois, quanto ao resto, poderemos ver mais tarde. Como foi dito, o objetivo é mesmo partilhar os desenvolvimentos na área ou que foi feito em termos de e-tributação.
e depois teremos um momento de debate. Creio que o essencial é mesmo passar a palavra ao nosso convidado, ao representante da autoridade tributária, para que nos possa pôr a par e depois, em função disso, começamos o debate. Vamos privilegiar o tempo para o debate e, nesse sentido, sem delongas, vamos já começar com a sessão e convidamos já o engenheiro Amorim para fazer a intervenção inicial. Muito obrigado. Muito obrigado e mais uma vez bom dia. Vou tentar inicialmente aqui partilhar a tela. Consigam me ouvir. Dr. Mateus, consegue me ouvir? Perfeito, do meu lado, perfeito. Perfeito, do meu lado, perfeito. Muito bem. Mais uma vez, bom dia à diretora-geral do CTA, bom dia a todos os participantes. Obrigado pelo convite. O meu nome é Amorim Ambas, sou gestor adjunto do projeto E-Tributação para a área de negócio e sistemas. E nesta nossa apresentação, vem primeiramente a propósito da situação emergencial em que nos encontramos, mas também vai dentro da esfera dos trabalhos que estão a ser feitos internamente pelo governo, especificamente na componente de modernização da administração fiscal, tendo como base um sistema eletrônico, que é o E-Tributação. Daí que achamos que era bom socializar a disponibilidade desta plataforma com os demais contribuintes da autoridade tributária, no sentido em que já há uma semana já tínhamos feito uma publicação a nível da mídia de que a plataforma estava a ser utilizada. Ela, de facto, está a ser implementada de forma faseada. Iremos ver no decorrer da apresentação em que fase nós estamos e quais são os outros produtos que vêm a seguir deste. Então, vou tentar aqui partilhar a minha tela já com a apresentação que vou proferir. Espero que consigam ver a minha tela. Muito bem. Vamos falar, neste caso, do nosso tema de pagamento eletrônico de impostos. A nossa apresentação vai ter essa estrutura. Vamos falar um pouco do projeto de tributação. Vamos falar do fluxo do processo de pagamentos de impostos nesta plataforma eletrônica. Temos, igualmente, partilhar os novos procedimentos que passam a ser seguidos e já estão implementados nas demais unidades de cobrança. E, por fim, teremos notas finais com espaço para esclarecimentos adicionais, debates, etc. Dizer que o projeto de tributação, como já dizia anteriormente, faz parte do governo, que surge com o objetivo de modernizar o serviço tributário e mesmo na esfera de termos um sistema único, integrado, de gestão da receita, e o enfoque do E-Tributação está dentro dos impostos internos. Como nós sabemos, a autoridade tributária tem duas divisões principais, que é o ramo dos impostos aduaneiros, que são designados como impostos externos, e também o ramo dos impostos internos. Os impostos externos estão a ser operacionalizados através da janela eletrônica, e para este caso, os impostos internos está a ser operacionalizado pelo E-Tributação, que é gerido do projeto E-Tributação. Quais são os objetivos vários? Aqui citamos alguns principais com a implementação deste processo. É simplificar os procedimentos da declaração e pagamento de imposto. Portanto, nós temos um processo tradicional que é meramente o contribuinte deve deslocar-se à unidade de cobrança e, para alguns casos, olhando a realidade do nosso país, devem fazer mesmo percorrer grandes distâncias e há um custo
adicionado para além do valor que vai pagar o imposto, e a ideia é trazer outros mecanismos eletrônicos e a tecnologia de informação aparece aqui como um grande impulsionador para simplificar este procedimento para o cumprimento das obrigações fiscais. O outro objetivo central dos tempos... Engenheiro Amorim? Sim? Engenheiro Amorim? Sim. Se não se importa, é só um recado para o nosso pessoal aqui da assistência para verificar as questões relacionadas com som. Há vários participantes a reclamarem que está a ir com cortes. Não sei se isto é a fonte do lado ou do receptor. De qualquer forma, era só para dar uma nota ao pessoal do apoio da assistência técnica para... Portanto, o som está muito baixo. Prosseguir e desculpa a interrupção. Exato. Não sei se o som... Alô? Sim, eu estou a ouvir perfeitamente agora. Me ouvir? Perfeitamente, correto. Portanto, se me permitir, posso reiniciar a apresentação. Não é necessário. Eu creio que estava a ouvir, só com alguns cortes. Tá certo. Vou dar continuidade. Portanto, o outro objetivo central com a implementação desse projeto visa incrementar a cobrança de receita, olhando o alargamento da base tributável. Pensamos provavelmente algumas pessoas derivado do que falei anteriormente, que é o distanciamento entre o local onde está o agente, o contribuinte, até a unidade mais próxima, pode contribuir para que reduza muito aquilo que é a captação da receita. Então, pensamos que com essas alternativas tecnológicas, um dos objetivos que pode ser conseguido é incrementar mesmo a cobrança da receita. O terceiro objetivo tem a ver com a redução dos custos administrativos inerentes a este processo. Existe um procedimento tradicional que é o contribuinte deve, inicialmente, por meio de formulários ou modelos, preencher aquilo que é a sua informação das vendas em particular e fazer um apuramento de imposto em documentos, e esses formulários, em princípio, são entregues entrepicados, o que quer dizer que a autoridade tributária deve custear, a autoridade tributária e o Estado em geral devem custear a produção desses formulários e fazer com que os mesmos estejam disponíveis em todas as unidades de cobranças ao nível de todo o país. Nós temos perto de 107 sites e cada imposto tem o seu prazo, o seu período para submissão, e quer dizer que há necessidade de fazer a disponibilização dos formulários em cada um desses sites. Contudo, é um custo que está aí associado e pensamos que essas tecnologias de informação, por via do projeto de tributação, de facto vai reduzir muito a gestão administrativa, especificamente na componente de papéis. Também com a implementação dos projetos, espera-se reduzir o manuseamento de dinheiro e fraude nos pagamentos. Nós temos agora o benefício com uma tecnologia muito avançada que os bancos, em particular, ou instituições financeiras apresentam, e, portanto, a componente também do dinheiro eletrônico já é uma realidade no nosso país e queremos fazer o uso e captação desses meios para reduzir até em grande medida alguns riscos que se tem em algumas unidades de cobrança em manusear o dinheiro físico, e mesmo porque, olhando o cenário em que nos encontramos agora, o próprio dinheiro acaba sendo um mecanismo, um veículo de transmissão do Covid-19. Então, esta forma de fazer manuseamento eletrônico do dinheiro vai ajudar também, em grande medida, também a contribuir para alguns riscos associados e também o combate a alguns focos de fraudes que podem existir. E, por último, dentro dos vários objetivos, elencamos aqui os principais, e, por último, é melhorar a contabilização da receita e, principalmente, agilizar a disponibilização do valor da receita à conta única do Tesouro, no sentido de prover ao Estado maior arrecadação e capacidade de investimento naquilo que são as despesas públicas, e pensamos que, com mecanismos de integração e interoperabilidade entre o sistema de gestão
tributária com os sistemas bancários, podemos ganhar muito relativamente aos procedimentos tradicionais em que depende, por exemplo, de um ordenamento de transferência para que esses valores vão para a conta única do Tesouro, e com esta integração ganha-se o benefício de termos transferências automatizadas dentro de um período que é acordado entre a autoridade tributária e também os bancos comerciais. Especificamente para a componente desta plataforma eletrônica, aqui resumimos aquilo que seriam os passos que comportam os fluxos deste processo, o que quer dizer que, em princípio, nós temos uma plataforma eletrônica que o contribuinte vai fazer a sua submissão da sua declaração na plataforma, vai fazer o apuramento do imposto, e aqui estamos a substituir o processo tradicional que o contribuinte teria que preencher em triplicado os modelos de imposto, dependendo do imposto, dependendo do tipo de imposto, e aqui vai fazer essa submissão diretamente na plataforma. De seguida, feito o apuramento do imposto, o sistema vai gerar a guia da arrecadação da Receita do Estado, aqui abreviado como GAR. Aqui, esta guia da Receita do Estado é o equivalente a uma espécie de aviso de pagamento. Dentre vários elementos que constam neste documento, estamos a dizer que vai encontrar a descrição do imposto, o valor do imposto que deve pagar, a data limite do pagamento do imposto e, principalmente, temos um número de referência de pagamento. Este número de referência de pagamento é composto por 22 dígitos e este número por si já nos diz alguma informação. A composição desses 22 dígitos, nós temos o NUIT do próprio contribuinte, o tipo de imposto que ele está a pagar, o tipo de atividade, se é sucursal ou sede, portanto, o período do imposto, o ano, e temos um dígito de controle. A própria referência de pagamento já é um elemento que nos diz de que informação estamos a tratar quando recebemos a declaração do próprio contribuinte. Portanto, o contribuinte, quando obter a GAR, já olhando aqui o terceiro bullet, vai fazer o uso dos demais canais bancários disponíveis, e aqui estamos a falar desde caixa, internet, bank ou transferências bancárias por outros mecanismos, e sempre na base deste número de referência de pagamento para proceder o pagamento. O que quer dizer, se ele tiver que deslocar-se a uma agência bancária, entregará a GAR e de seguida o meio de pagamento. Se estiver a utilizar o Internet Bank, por alguns casos em que nós apreciamos algumas plataformas, irá introduzir o número de referência de pagamento que consta na GAR, o sistema vai devolver qual é o montante equivalente ao imposto e vai efetuar o pagamento. Olhando já o quarto bullet, quando o pagamento é efetuado, o contribuinte vai receber um talão de depósito personalizado. Diferentemente da abordagem tradicional que nós temos seguido quando vamos fazer um depósito e recebemos um talão de depósito, neste caso, o talão de depósito personalizado já consta os dizeres da Autoridade Tributária de Moçambique, em que diz, por exemplo, o contribuinte Y procedeu ao pagamento do imposto a favor da autoridade tributária na conta X do imposto Y e com montante Z. Este comprovativo personalizado é um meio de prova de que o imposto foi pago, o que quer dizer que o contribuinte está dispensado de, depois de sair da agência bancária, deslocar-se a qualquer unidade de cobrança para obter um segundo ou um terceiro recibo. Contudo, querendo, o sistema bancário está interligado com o sistema da autoridade tributária, pode se deslocar para a unidade de cobrança para pedir um outro recibo, mas é dispensável. Daí que nós tivemos que personalizar o próprio recibo. Dizer que ao nível de bancos que estão a operacionalizar nesta plataforma, desde 2017, 2015, que nós assinamos acordos de adesão, que a autoridade tributária assinou acordos de adesão com os bancos comerciais, e nessa altura todos os bancos, a maior parte dos bancos existentes na praça assinaram os contratos. Contudo, o nível de desenvolvimento e a celeridade dependia de cada um dos bancos, e a data de hoje temos pelo menos 11 bancos comerciais que já estão interligados com o nosso sistema, sem com isso dizer que os outros bancos estão excluídos. Isto depende muito da velocidade que os bancos estão a empreender no seu desenvolvimento. Daqui, portanto, tem aqui uma lista de mais ou menos os bancos em que os contribuintes podem levar a GAR e se deslocar para lá para proceder o pagamento. Temos o Banco Moza, o BCI, o Standard Bank, o Millennium BIM,
o Banco Absa, o Banco ABC, Banco Único, o FNB, Société General, Banco Mais, Ecobank e, por fim, o Banco ABC. Aqui está uma representação da imagem de mais ou menos como é que está o fluxo do processo, e o destaque aqui vai para a última linha onde vem pagamento no banco, em que o próprio contribuinte, obtendo a GAR, como anteriormente expliquei, vai para o banco ou através dos canais bancários, procede o pagamento, vai receber uma informação e o nosso sistema de autoridade tributária recebe a confirmação de que o contribuinte pagou o imposto, e depois, dentro de um período, e aquilo que foi acordado com os bancos comerciais, é que em 48 horas este dinheiro é transferido para a conta única do Tesouro, que é para o Estado poder fazer já o uso para cumprir com as suas despesas. Em termos de processo de adesão, como é que é feito o processo de adesão? Existem duas abordagens. O contribuinte pode se deslocar à unidade mais próxima de cobrança e lá vai ser entregue um formulário de adesão. Por outro lado, pode navegar por via desta URL que está aqui, https://edeclaração.at.gov.mz. Irá baixar o formulário lá disponível, pode baixar o formulário, terá que preencher o formulário em duplicado e submeter às áreas fiscais. A nossa recomendação aqui é que, irei explicar à frente, é que sempre que se preenche um formulário, para o caso dos contribuintes singulares, devem anexar, portanto, aquilo que é o documento de identificação. Mas quando se trata de uma entidade coletiva, sugerimos que entregue uma espécie de uma credencial que, de facto, dá competência para aquele utilizador ou aquela pessoa que vai fazer o uso do sistema. A nível do projeto, quando recebermos estes formulários de adesão e atribuímos os acessos, os mesmos acessos serão enviados via e-mail para os contribuintes que terão aderido ao processo. Aqui está mais ou menos a imagem do formulário de adesão que está disponível nas unidades de cobrança, mas também está disponível na plataforma edeclaração.at.gov.mz. Podemos ver que ele está dividido por um quadrante, em que o primeiro quadrante é o contribuinte. Para o caso dos coletivos, terão que preencher aqui o nome da empresa, o NUIT, o número do fone e também o correio eletrônico. E no quadro 2 é o quadro da pessoa dentro da empresa, porque sabemos que dentro da estrutura da empresa temos setor de contabilidade, setor de gráfico, entre outros, e há pessoas que lidam diretamente com este componente do fisco. Portanto, aqui vão pôr o endereço e o nome e o e-mail da pessoa que de facto é que vai aceder ao sistema. E coloca aqui também o seu NUIT. De seguida, deve assinar e carimbar. Aqui, se for uma entrega presencial para a autoridade tributária, nós já iremos acusar a recepção. E, como dizia, depois de ser atribuídos acessos, iremos enviar os acessos, nesse caso, o nome do utilizador, o username e também a senha, para o utilizador que consta no segundo quadrante. Para o utilizador, para contribuintes singulares, apenas devem preencher a informação no segundo quadrante e anexar, portanto, a sua identificação, o seu bilhete de identificação, ou pode ser mesmo o passaporte. Em termos de fase de desenvolvimento, atualmente a plataforma, como eu dizia, está a ser implementada de forma gradual. Estamos ainda na primeira fase. E a primeira fase, a plataforma permite que os contribuintes que estejam no regime normal do IVA e que preenchem no modelo A podem fazer o uso da plataforma. Os contribuintes, os pequenos contribuintes que preenchem o modelo 30 também podem fazer a plataforma. Para o caso dos contribuintes do RPS, que fazem uso do modelo 19, também está disponível. O modelo 39 para o RPC. E, por fim, temos o modelo B geral, e que é para pagar os outros impostos, imposto de selo, entre outros, também está disponível. Depois temos a fase 2, que está prevista a sua implementação no mês de agosto de 2020, portanto, daqui a 3 meses aproximadamente. Nessa altura já teremos também implementado o modelo B,
que é para a tributação simplificada. Temos o modelo C, que é para operações isoladas e faturação indevida, e também poderá haver possibilidade de solicitar de quitação, assim como fazer o acompanhamento da situação fiscal do próprio contribuinte. Gostava aqui de saltar uma nota, no sentido em que podemos não estar muito a par, mas para o caso do IVA e do SPC, nós temos novos modelos aprovados desde 2017, 2018, e os novos modelos, em princípio, já têm uma nova designação. Portanto, aqui quando eu fiz a menção do modelo B, que é a tributação simplificada, se formos a ver os modelos que atualmente nós temos tido acesso, equivaleria ao modelo C. Portanto, é normal ver essas diferenças aqui da descrição dos modelos, mas é justamente por causa desta reforma que foi feita e dos novos modelos que foram aprovados. Temos aqui também previsto para a implementação da fase 3, portanto, seria para dezembro de 2020. Aqui já poderíamos, sim, submeter as guias de crédito, as guias fora do prazo e as declarações de rendimento. Em outras palavras, fazendo uma diferenciação entre a fase 1 e a fase 3, estamos a dizer que, neste momento, a prioridade são guias para fazer o pagamento. Atualmente, está excluído do processo guias fora do prazo, está excluído do processo guias de crédito, está excluído do processo guias de substituição. Estes processos vão ter que continuar a serem tratados ao nível da unidade de cobrança. Portanto, e a implementação vai terminar já com esta previsão que foi partilhada aqui em dezembro de 2020. Agora vou fazer uma rápida demonstração funcional, o que nós temos aqui no nosso sistema de declaração. Podemos ir aqui a um navegador de internet. Portanto, esta é a inicial do nosso e-declaração.at.gov.mz. E, como dizia, o formulário de adesão pode ser acedido através deste link que eu pus aqui. Sim, dizia eu que aqui está a plataforma, o e-declaração, e o formulário de adesão pode ser acedido por via deste link. Portanto, basta aproximar o cursor, já aparece aqui o formulário de adesão, um clique. E o formulário disponível. O que quer dizer, o mesmo formulário que mostrei na apresentação, é só baixar, preencher nos quadrantes, alinhar singulares de dos contribuintes coletivos, devem igualmente associar uma credencial que dá para o utilizador para poder aceder a esta aplicativo. Portanto, eu vou fazer já, para poder entrar no sistema, vem aqui no canto superior direito, vou colocar as minhas iniciais. E esta é a imagem
que os utilizadores que entraram no sistema, na aplicação, vão ter acesso. Aqui tem muitas funcionalidades devido ao privilégio que o meu utilizador tem como administrador, mas, em princípio, para aquilo que se espera que o contribuinte faça uso, é mesmo aqui onde temos declarações. O contribuinte pode visualizar declarações anteriores, pode consultar, pode, principalmente, é aqui onde vai fazer a adesão. Temos o modelo A, o ISPC, o IVA, modelo 30 do ISPC, modelo 19 do IRPS, modelo 39 do IRPC, e aqui nos outros impostos encontramos o modelo BESAL. Podemos aqui fazer uma demonstração, pelo menos para o visual dos formulários, já que estão no ambiente de produção. Em princípio, para o utilizador que entrar nessa plataforma, os seus dados estarão automaticamente preenchidos aqui no quadrante da designação social do sujeito passivo. Temos aqui os passos para submissão de detalhe da base tributável para poder haver o apuramento do próprio imposto. E aqui já no final o contribuinte vai clicar no botão calcular. Quando clicar no botão calcular, o sistema vai automaticamente apurar o imposto e vai gerar uma HAR que será aqui disponibilizada para o contribuinte poder imprimir e poder levar a idem para o processo de outras declarações. Podemos ver aqui também o modelo 30 do IPC. Temos o modelo 19 do IRPS. O modelo 39 do IRPC. E, por fim, temos o modelo BESAL, onde fazer a submissão de outras taxas e outros impostos. E aqui é só o contribuinte selecionar qual é a rúbrica que está a pagar, se é imposto de selo ou uma outra taxa, colocar o montante e também o sistema vai automaticamente calcular e vai gerar pagar. Voltando à nossa apresentação. Isto é a primeira abordagem que foi desenvolvida pela autoridade tributária dentro deste processo de distanciamento social, em que os contribuintes têm o benefício de declarar e pagar a partir dos seus locais de trabalho, com um escopo limitado, tendo em conta as fases de desenvolvimento e implementação do próprio sistema. De seguida, vou passar a explicar os novos procedimentos que também foram implementados dentro das unidades de cobrança. Esta situação é para aqueles contribuintes que deslocam-se à unidade de cobrança. Ou seja, os contribuintes que tiverem a ir à unidade de cobrança para entregar o IVA, o Imposto sobre Valor Acrescentado, seja o modelo A, regime normal, seja o modelo B, regime de tributação simplificada, ou o modelo C, operações isoladas de faturação indevida, ou ainda estiverem a entregar o modelo 30 do ISPC, quando chegar à unidade de cobrança, as suas guias vão ser processadas e lhes vão ser entregue uma GAR, que é a Guia da Arrecadação da Receita do Estado. E estes contribuintes devem proceder os pagamentos também no banco comercial. Portanto, qualquer contribuinte que vier pagar o IVA e o ISPC na unidade de cobrança e esteja a trazer como meio de pagamento o numerário ou o cheque do BCI ou o cheque do Banco ABC, ou o cheque do Banco Standard Bank, deve fazer o pagamento do imposto no banco. Por que aqui temos um número reduzido de bancos para 3, diferentemente da abordagem eletrônica, que temos 11 bancos? Como dizia anteriormente, isto tem a ver com a celeridade que os bancos estão a ter no desenvolvimento da integração, do desenvolvimento das suas aplicações e integração com o sistema autoridade tributária. Portanto, para esta abordagem em que os pagamentos, em que o contribuinte desloca-se à unidade de cobrança para submeter a guia e obter a GAR, apenas 3 bancos é que já estão
integrados com o sistema de autoridade tributária. Esperamos ainda que os outros bancos que estão a acelerar o seu desenvolvimento possam entregar. O que quer dizer que os contribuintes que vieram a unidade de cobrança para fazer o pagamento por meio de pagamento em numerário, já não é aceito que o pagamento seja feito ao nível da unidade de cobrança. Deve se deslocar em pelo menos um desses bancos. E para os contribuintes que trouxeram cheque do BCI, do Banco ABC e também do Standard Bank. Uma vez obtido os canais bancários, obtido o agar, desculpa, portanto, o contribuinte vai fazer o uso dos canais bancários, como eu tinha dito, pode ser na caixa, pode ser por via do Internet Bank ou outros meios associados, vai entregar agar, e voltamos aqui ao que expliquei anteriormente, que o elemento-chave é o número de referência de pagamento composto por 22 dígitos, em que já informa qual é o período, se é sucursal ou a sede, em que ano está a entregar, e vai entregar o meio de pagamento. Feito isto, o contribuinte vai obter um talão personalizado, que é o comprovativo de pagamento. Igualmente, está dispensado a vir à unidade de cobrança para obter um segundo recibo, porque este talão de depósito personalizado, portanto, é a prova de que o pagamento do imposto foi feito, e porque os dois sistemas, tanto da autoridade tributária assim como dos bancos, está integrado, nós conseguimos em tempo real visualizar que o contribuinte A e C D procederam com o pagamento. Tem aqui uma observação que também temos que tomar em consideração. Até então, os contribuintes, quando... Desculpa. Até então, quando os contribuintes deslocam a unidade de cobrança com cheques, normalmente têm preenchido o cheque ao beneficiário recebedoria de fazenda. E com esta abordagem, com esse novo procedimento, estamos a dizer que os cheques devem ser preenchidos com o beneficiário Autoridade Tributária de Moçambique. Então, o cheque já não pode ser depositado naquela conta que nós conhecíamos de cada uma unidade de cobrança, mas deve ser depositado ao beneficiário Autoridade Tributária de Moçambique. Então, este é o novo procedimento que foi trazido para o tratamento do imposto IVA e USPC para aqueles contribuintes que se deslocarem à unidade de cobrança. Lembrando aqui, enfatizamos IVA e USPC porque até a data estávamos a terminar o desenvolvimento dos outros impostos, os impostos sobre rendimentos em particular, o que quer dizer que nos próximos 2, 3 meses também vamos iniciar no mesmo ciclo para estes impostos, vai ser implementado também para os impostos sobre rendimento. Em termos de notas finais, gostava aqui de realçar o seguinte aspecto. Como dizia, nós já temos aprovado os novos formulários do IVA e do ISPC. Muito provavelmente nos próximos tempos vai começar a visualizar formulários um pouco distintos. Estamos ainda em fase de aprovação e divulgação do BR, dos novos formulários também do imposto sobre rendimentos e outros impostos. Há alguns impostos e taxas que eram entregues por via do modelo B geral, mas em princípio muitos deles passam a ter formulários, modelos próprios, e esses também vão ser socializados com os demais contribuintes. E por fim, aqui está disponível alguns contactos de apoio. Portanto, temos o suporte.declaração.at.gov.mz, info.declaração.at.gov.mz, e podem pôr em cópia também alguns e-mails dos técnicos que estão aqui associados. Do nosso lado, na primeira leva, era isto que nos conferia socializar sobre o pagamento eletrônico de imposto, em que foram introduzidas duas abordagens. Há uma abordagem eletrônica que permite que o contribuinte possa declarar e pagar imposto a partir do seu escritório, a partir de casa, e há uma outra abordagem para os contribuintes que se deslocarem à unidade de cobrança, em que os pagamentos, principalmente em numerário, e para os bancos que, em princípio, já integraram os seus sistemas com o sistema da autoridade tributária, devem todos ser efetuados no banco comercial. E muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro Amorim. Obrigado pela apresentação. Uma nota só ia pedir ao apoio que ponha no ecrã
de referências de contactos relativo à e-tributação, vários participantes conseguiram ouvir. Acho que estamos com dificuldades técnicas já desculpas, mas nesse aspecto para ajudar aos participantes que não estejam a usar o sistema e retirem o vídeo também, que ajuda a descongestionar a linha. Nós tivemos esta primeira parte com a apresentação da autoridade tributária sobre os novos procedimentos. Ficou patente as grandes vantagens, tanto para a administração dos impostos, ou seja, para a própria autoridade tributária, como para o contribuinte, no sentido de facilitar e de simplificar os procedimentos. Agora, creio que o importante é mesmo vermos a experiência dos utilizadores, ver algumas dúvidas que tenham em relação ao assunto, aproveitando a presença da autoridade tributária aqui, e também a experiência, por exemplo, que já existe dos impostos externos, que também pode ser a referência. Ou seja, vamos já passar para a fase de perguntas e respostas. Reitero que, para o benefício de todos e para a gestão do tempo, peço que sejamos muito objetivos e breves nas nossas apresentações, para que possamos ter maior proveito do tempo que estamos aqui juntos. Também já foi referido, além de levantarem a mão ou de pedirem para falar pelo chat, podem também enviar mensagens, tanto para mim, ou diretas para o orador principal, ou mesmo para o nosso assessor, que é o Estevão Boano, ou mesmo para todos. Nós vamos controlando. Já tenho aqui nota de algumas questões que foram levantadas, e um pedido de palavra para a senhora, creio que é Filipa Cabasso. Faz favor. Bom dia. Obrigado. Só rapidamente, o formulário de acesso, quando entregamos as finanças agora para ter os códigos de acesso, quanto tempo será levado para depois receber os códigos? Estado. Vamos levar a outras perguntas. Creio que é melhor termos e depois pedimos ao engenheiro Amorim para os devidos esclarecimentos. Creio que neste momento estou sem pedidos de esclarecimento, pelo que vou já pedir ao engenheiro Amorim que vá respondendo às questões que já foram colocadas. Muito obrigado, doutora Filipa. De facto, este é um processo que, em princípio, a nossa ideia é que a resposta fosse em tempo real. Ou seja, entregou o formulário e depois nós respondemos. Mas existe um mecanismo em que, a partir do momento que o formulário entra na unidade de cobrança, significa que há um interreglo de tempo que deve ser da unidade de cobrança e até nós. Nós prevemos que, desde o momento que entrega o formulário até ter acesso, em princípio, entre 24, no máximo 48 horas, nós enviamos o acesso, tendo em conta este delay que pode ocorrer na comunicação entre as unidades de cobrança e o projeto. Alternativamente, por meio dos contactos que foram aí partilhados, os canais eletrônicos, pode ser um caminho mais flexível, em que os formulários podem ser enviados diretamente para esses websites, para esses endereços eletrônicos, e nós rapidamente criamos o acesso e partilhamos. Obrigado. Desculpa, posso falar? Sim.
Então, desculpe, só sobre esses formulários, então posso mandar os formulários para info.at.gov.mz, é isso, para pedir os acessos, em vez de me deslocar às finanças? Senhor engenheiro? Não, fiquei sem o seu microfone. Pode sim fazê-lo, mesmo porque perante o estado de emergência que nos encontramos, a questão do contacto do papel é mesmo uma questão para reduzir. Então pode sim enviar os vários canais que nós partilhamos aí, os e-mails. Muito obrigado. Tenho registrado aqui alguns pedidos de palavra para a senhora Atalaide e depois a Malaika Ribeiro, Nuno Pereira e o Ângelo Macassa nesta ordem. Faz favor, a senhora Atalaide. Bom dia, Ataíde. A minha questão era acerca mesmo do formulário, visto que estamos numa situação como esta, podia se digitalizar no mesmo site, onde a pessoa podia fazer o registro, a pedir o acesso às credenciais, né? Não precisando de ter que baixar o formulário, porque leva muito tempo e pode-se evitar isso. Muito obrigado. Malaika Ribeiro, por favor. Obrigada, Mateus. A minha questão tem a ver com o procedimento atual de pagamento de imposto para quem ainda não aderiu à plataforma da e-tributação. Na altura que o engenheiro Amorim teve a expor os procedimentos práticos, eu confesso que se calhar a minha ligação à internet não estava muito boa e eu ouvi com alguns cortes. Eu percebi que atualmente os pagamentos em numerário estão a ser canalizados para 3 bancos. Não fixei estes 3 bancos, portanto agradecia se pudesse repetir, e especificamente eu gostava de saber, relativamente aos pagamentos feitos por transferência bancária, se eles podem continuar a ser efetuados para as diversas contas das repartições de finanças que eram até agora utilizadas. Ou se até os pagamentos por transferência bancária vão ser cingidos somente para estes 3 bancos. Como é que na prática vai estar a funcionar enquanto não está toda a gente a migrar para a plataforma da e-tributação? Obrigada. Vamos também tomar mais alguns comentários. Senhor Ângelo, por favor. Sim, bom dia. Muito obrigado pela sua oportunidade. Bom, algumas coisas já foram ultrapassadas. Se calhar só simplesmente procurar saber do engenheiro se esta medida já está em vigor e se nós podemos de imediato darmos seguimento com os impostos. Temos impostos agora que estão a decorrer e se isso depois não vai criar depois um conflito para nós se fizermos agora um pagamento de imposto, depois a seguir aderirmos à plataforma. Qual é o tempo que se dá para nós podermos migrar isso e deixar de usar, por exemplo, o sistema anterior? E sobre as quitações, quer saber se já está em vigor, já podemos ter as quitações no sistema ou não, dado que mesmo agora, se a gente pede uma quitação, isso leva um tempo, quer dizer, acima dos 20, 30 dias, e como é que vai ser isso agora para a plataforma? Né? Muito obrigado. Muito obrigado. Senhora Nuno, por favor. Nuno Pereira. Bom dia. Está-me a ouvir já. A minha questão prende-se com o seguinte. Nós na plataforma, por exemplo, no modelo A do IVA, preenchemos a plataforma, o modelo, fazemos calcular e é gerada uma referência bancária para pagamento. Até aqui, ok. A declaração do IVA, podemos considerar que já foi submetida a partir daí ou teremos de continuar a ir submeter a declaração em papel na área fiscal, na nossa área fiscal? E era essa a minha questão.
Creio que, não sei se, engenheiro, poderemos responder estas questões ou prefere tomar mais algumas e depois prosseguimos com os comentários e pedidos. Mas tínhamos de seguida a senhora Tuária, espero que esteja a pronunciar corretamente, desculpe se não for o caso. Por favor. Boa tarde, está desculpada. Estou a ir a Marcelo. Alô, boa tarde. Sim, faz favor, estamos a ouvir com algum ruído, mas estamos a ouvir. Tudo bem. A minha questão é relativamente aos tipos de imposto que nós podemos pagar ou submeter através da forma. Mais precisamente o IVA, falo também do modelo 22, quanto ao processo de contas, como é que estes processos vão passar a ser com este processo da e-tributação, de tal forma que evitemos ter que nos deslocar às finanças. E a partir de quando é que nós podemos fazer isso? Obrigada. Muito obrigado. Vamos terminar este ciclo com o Sr. António de Sousa e depois passamos para o engenheiro Amorim para a resposta das questões. Obrigado, António Sousa. A minha questão é muito simples. Nós temos a contabilidade externalizada, portanto temos empresas de contabilidade que fazem contabilidade para nós, mas obviamente gostaríamos de ter acesso à plataforma para eventualmente conhecer uma série e ver uma série de reportes, etc. Portanto, eu ia sugerir que se desenvolvessem outro tipo de acessos. Portanto, em vez de cada contribuinte ter só um único acesso, que tenha também um acesso que possa ser um acesso só de consulta e que isso podia ser, obviamente, partilhado por outros utilizadores. Em relação à apresentação, eu gostava de referir que acho que tem que projetar os slides. Neste momento só estão a projetar o sistema. Acho que o orador tem que fazer essa alteração, porque os últimos slides nós não acompanhamos, porque ficou a imagem freeze só do sistema. Obrigado, era isto. Perfeito, muito obrigado, António de Sousa, pelo reparo e pela contribuição. Reitero, de facto, esta questão de apresentação, no mínimo, dos contactos para o apoio a este serviço. E, engenheiro Amorim, por favor, queira responder as questões que foram colocadas até agora. Exato. Muito obrigado. Acolhemos aqui as questões. Eu registrei pelo menos 7 questões, das quais a primeira tinha sido respondida. A segunda, penso que foi o senhor Ataíde, que considero como uma sugestão relativamente aos formulários de adesão, que tanto propõe que sejam digitalizados diretamente na plataforma e não seja este jeito de baixar a declaração, depois submeter. Consideramos como um subsídio, vamos tomar em consideração e analisar para poder implementar, penso que não há problemas nenhum. A segunda questão tinha a ver foi a senhora doutora Malaika Ribeiro, que diz que não acompanhou muito bem quais eram os bancos que estavam associados para este procedimento, o novo procedimento dentro da unidade de cobrança. Os bancos que estão nesse procedimento, espero que agora estejam a ver os slides. Estamos a falar do Banco BCI, o Banco ABC e também do Banco Standard Bank. A razão pela qual temos aqui apenas 3 bancos e não 11 bancos, como no caso da submissão eletrônica, eu dizia que tinha a ver muito com a velocidade que os bancos estão a empreender no desenvolvimento da sua aplicação e integração com o sistema do crédito tributário. Mas pensamos que era a fase de dar início a esse processo, enquanto outros bancos vêm interligar-se. Penso que essa questão está respondida. Ao senhor Ângelo, doutor Ângelo Macassa, perguntava se essa medida
desde quando foi implementada, se é imediata. Temos de dizer sim, é imediata, porque até então o processo estava sendo implementado unicamente na unidade de grandes contribuintes de Maputo, e desde o passado dia 28 de abril, que nós, através dos mídias, a autoridade tributária, já socializou o início deste processo, o que quer dizer que os contribuintes, a partir de então, devem sim aderir, e provavelmente para os contribuintes que por esta semana terão se deslocado às unidades de cobrança, podem já ter tido alguma informação relativamente a isso, mas para este mês em particular, não se quer dizer que alguns contribuintes poderão ser penalizados caso, como é que se diz, caso não aderiam a esta plataforma. O que nós apelamos é que o façam o quanto antes. Estamos esperando também uma situação de emergência. Penso que aqui pensamos nós que o risco também está associado para o contribuinte, que não quer se deslocar a DAF, mas também para o técnico que vai receber os trabalhos. Daí que é importante que nós possamos migrar rapidamente para a componente digital, evitando esta aproximação social. Portanto, podem sim fazer a submissão ainda hoje, por exemplo, hoje é dia 20, se querem pagar o IRPS ou o IRPC, a retenção na fonte, se conseguimos dar algum acesso ainda hoje, podem fazer o uso, mas o IVA e o ISPC, que vai até o final do mês, podem normalmente aderir ao processo e submeter ainda este mês, sem necessariamente deslocar-se à unidade de cobrança. O doutor Nuno Pereira colocava-se o fato de submeter essa declaração eletronicamente, considerava-se já entregue ou deveria se deslocar-se para a unidade de cobrança. Não deve. Esta plataforma é justamente para permitir que o contribuinte não se desloque à unidade de cobrança. Uma vez submetido em sistema, significa que a autoridade tributária já recepcionou esta declaração. Mas é preciso ressalvar um pormenor. O fato de submeter a declaração não quer dizer que terminou o cumprimento da obrigação fiscal, porque a obrigação fiscal termina quando efetivar o pagamento. Daí que é necessário, quando obter a GAR, fazer o uso de um dos canais bancários para proceder o pagamento. E nesse instante também a autoridade tributária, em tempo real, vai receber a informação de que aquela declaração do senhor Nuno efetivamente já foi paga e foi paga dentro do prazo. Então está dispensado a vir à unidade de cobrança para submeter qualquer que seja a declaração dentro desse escopo que foi aqui partilhado. Falou aqui, penso que a doutora Tuairia, desculpa se estiver a pronunciar mal, questionava como é que seria o procedimento para a declaração de rendimentos, especificamente o modelo 22 e o processo de contas. Eu tinha passado aqui este slide que explicava mais ou menos as fases de desenvolvimento e prevemos que as declarações de rendimento, em termos de desenvolvimento das funcionalidades, possam estar disponíveis somente no final deste ano. O que quer dizer que este mês em particular, que é um mês focal, terá de si mesmo deslocar-se à unidade de cobrança para fazer a entrega de declaração sobre rendimentos e também submeter o seu processo de contas. Enquanto isso, vamos nós acelerar dentro do nosso cronograma de desenvolvimento para implementar essas funcionalidades, para definitivamente distanciar os contribuintes a deslocarem-se à unidade de cobrança. Gostava só de voltar a uma questão que tínhamos esquecido, que colocou o doutor Ângelo, sobre as certidões de quitação. A certidão de quitação, o pedido vai estar disponível, como podemos ver no slide, no mês de agosto de 2020. A questão da morosidade, posso partilhar que existe um trabalho muito forte internamente na componente de integração de setores, porque quando o contribuinte submete um pedido de certidão de quitação, este pedido passa por demais setores e pensamos que internamente com esse novo sistema que estamos a implementar vai acelerar o tempo de análise e principalmente a disponibilização dessas certidões de quitação. Então podemos esperar que no mês de agosto possamos ter este processo já otimizado. E por fim, captei também aqui a questão do Dr. Antônio Souza. Primeiramente sugeriu que os acessos fossem em dupla abordagem, uma que permitisse aceder meramente para consulta, e aqui estamos a falar de situação fiscal do próprio contribuinte,
e outro acesso que fosse mesmo para fazer a submissão. Dizer que nós estamos a trabalhar sim. Inicialmente o escopo tinha sido desenhado numa relação de 1 para 1, mas já tínhamos tido no outro fórum alguma sugestão por parte dos contribuintes que era importante fazermos multiuso dos acessos, dar mais do que um acesso a cada instituição, dependendo dos perfis, de quem é que lida com os impostos, se é o gestor da empresa que quer fazer acompanhamento, se de fato o responsável por esta área está a submeter as guias, e acolhemos isto como uma sugestão e vamos trabalhar. Muito obrigado. Muito obrigado. Volto a sublinhar, desculpem a insistência, para deixar a slide dos contactos, isso é muito importante para os participantes e para quem precisar de ter informação adicional sobre o processo. Temos mais alguns pedidos de palavra. Ia só, enfim, reiterar também no sentido de, se já tiverem sido esclarecidas as questões, passem em contato para darem oportunidades aos outros colegas para tirarmos maior benefício, enfim, do tempo. Tenho aqui alguém que está registado, desculpa a forma, como pre-install, não sei quem é, pelo que se puder identificar dessa forma e ele pedir para falar agora, ou então passamos para a próxima pessoa. Pre-install é como aparece no sistema. Se for o caso, ia pedir o Seth Maputo, por favor. Sim, bom dia. Sim, por favor. Sim, bom dia. Aqui a minha questão é simples, porque havia outros que antecederam, já colocaram. Então, a questão nos formulários tem ali partes para assinatura. Agora, eu queria ouvir do engenheiro o que é que tem a dizer quanto a isso, como fazer as assinaturas lá naqueles formulários lá eletrônicos. Como é que se sugere que a gente faça a assinatura, tem que carimbar, qual é o procedimento? Obrigado. Obrigado pela brevidade também e pela colaboração. Senhor Fidélio Severino, por favor. Sim, foi Fidélio agora. Eu que acabei de colocar a questão agora sobre assinaturas. Foi Fidélio Severino. Apareceu com 2 registros. Muito obrigado. Nilza Jane. Sim, bom dia, colegas. A minha questão, não sei se estavam a ouvir. Perfeitamente. A minha questão era o seguinte: eu tenho já alguns cheques, por exemplo, para fazer pagamento de imposto, que estão a ser emitidos pelo Banco de BCI. E eu gostaria de saber se, quando agora fosse fazer o pagamento, se viria rejeitado, porque está a dizer que o BCI já é um dos bancos que temos que fazer o pagamento no Banco Comercial. E como já está passada à Recebedoria da Fazenda, era uma dúvida. Esta é a minha primeira dúvida. A segunda dúvida era no preenchimento do formulário, quando são contribuintes singulares, pelo que eu percebi, preenchia-se no segundo quadro a própria empresa, que é o singular, e o NUID. Mas nós, como contabilistas, somos representantes de contabilidades de empresas singulares, não podemos pôr o nosso contacto. Eram essas as duas dúvidas. Muito obrigado. Vamos prosseguir com algumas questões. Não sei se o engenheiro prefere ir respondendo a estas, mas tenho mais um bom número de pedidos. Tenho o Henrique Lixate, por favor. Bom dia.
Bom dia, estamos a ouvir. Olha, eu tenho algumas questões. Vou começar com as servidões de quitações. Segundo o engenheiro, até agosto já teremos servidões de quitações via plataforma. Eu queria saber se teremos todos os tipos de servidões de quitações. Nós sabemos que podemos solicitar servidões de quitações para a contratação da mão de obra, para não dívida ou para pagamento aos não residentes. Esta é a primeira questão que eu tenho. E a outra questão está relacionada com o IVA. No IVA temos situações que temos crédito. Assumindo que temos crédito, não temos nada a pagar, a partir do momento que eu solicito GAR, para obter a GAR, posso assumir que o processo está encerrado ou não, porque para este caso não há necessidade de pagamento, é crédito. E a outra questão está relacionado com os contribuintes que estão no UGC, Unidade dos Grandes Contribuintes. Eu queria saber se eles também precisam solicitar adesão ou já é automático, já está lá no sistema, é só chegar, não sei, pedir os códigos. E talvez a última questão, eu queria saber se o sistema também está preparado para efeitos de substituição do modelo A do IVA. Obrigado. Muito obrigado, Henriques. Vamos dar oportunidade ao engenheiro Amorim para responder as questões que foram apresentadas. José Monteiro, Nelson e a Aida, por favor, reconfirmem depois se ainda vão querer a palavra em função dos esclarecimentos, mas são as pessoas que estão alistadas para falar de seguida. Senhor engenheiro? Engenheiro Amorim? Alô? Agora sim. Agora sim. Consegue ouvir? Sim, sim. Sim, dizia que questões de 3 intervenientes, a começar pelo Dr. Fidélio, que questionava, por exemplo, como é que seria o tratamento do formulário no campo específico das assinaturas. Devo dizer, apesar da sugestão que foi dada pelo senhor Ataíde, que podíamos ter formulários e o preenchimento fosse dentro da plataforma, esta abordagem é mesmo para salvaguardar que quando nós baixarmos o formulário, preenchermos, haja espaço para ver uma assinatura do responsável e o carimbo da instituição. De seguida, digitalizar o formulário, já com esta alternativa que nós demos, e enviar os formulários para os e-mails, os contactos que nós aí partilhamos. Então, estamos aqui num cenário em que é necessário que o formulário seja assinado, carimbado, e enfatizando que, para o caso do contribuinte singular, deve associar sua documentação de identificação. Para o caso do contribuinte coletivo, deve associar uma credencial que dá autonomia ou competência para que este utilizador, de facto, possa utilizar a plataforma. Então, podem nos enviar os documentos digitalizados em formato eletrônico. A doutora Nilza Jane, penso que é assim que diz, eu percebi com algum ruído na primeira questão que colocou, mas já no fim penso que está a questionar como é que trataria um cheque do BCI em que já tinham passado em benefício da Recebedoria de Fazenda e agora estamos a dizer que tem que ser em benefício da Autoridade Tributária de Moçambique. A uma altura dessas, devo dizer que para os pagamentos dos impostos que ainda estamos dentro do prazo, ou seja, por exemplo, do IVA,
que vai até dia 30, até o dia útil deste mês, a sugestão é que fizesse uma troca do cheque. Ou seja, preenchesse o cheque em benefício da atividade de Moçambique. Mas estamos lá do departamento tem que efetuar, havendo alguma dificuldade de trocar o cheque, eu penso que para hoje também fazer o pagamento ao nível ao benefício da sabedoria da Fazenda. Mas com esta nova abordagem que iniciamos dia 28, é para os contribuintes passarem a preencher os cheques, mesmo nestes modos de beneficiar a comunidade tributária de Moçambique. A segunda questão da doutora Nilza tinha a ver com, não sei se percebi mal, mas parece que é uma empresa que faz serviços de contabilidade a vários singulares. Se o singular, portanto, está confortável que o processo de submissão eletrônica seja feito pela nossa prestadora de serviço de contabilidade, então deve passar alguma credencial que diz que vocês, de fato, vão aceder à plataforma e nós enviamos para vocês as credenciais. Mesmo nestes momentos de... Aqui, como dizia e recorrendo um pouco à sugestão que tinha dado o Dr. Antônio Sousa, como ainda temos o acesso individualizado, que é em relação a um contribuinte, um acesso, nesta fase, que o processo de submissão eletrônica evoluímos para a fase em que pode haver um outro utilizador para questões de consulta e um outro utilizador para questões de submissão eletrônica de declarações. Portanto, para já seria, se é para a vossa empresa fazer a submissão das declarações em nome do contribuinte, então deve preencher os vossos dados e o contribuinte deve passar uma credencial a dizer que são vocês que vão submeter essas declarações. O senhor Henrique falava sobre um outro utilizador, se em agosto teremos vários tipos de certidões e nós ali temos dito nós vamos ter a abordagem de submissão de pedidos. Então, vamos fazer uma de quitação e o processo vai correr internamente. Dentro daquele esforço que nós estamos a fazer sobre a integração de vários setores dentro da AT, vamos acelerar o tempo de resposta, o que quer dizer que vai receber a certidão que terá solicitado. Se for uma certidão que tem a ver com mão de obra, vai ser sobre mão de obra. Se for uma que tem a ver com não residentes, igualmente, etc, etc, etc. E as duas questões subsequentes que colocou, eu creio que em algum momento não prestou atenção na minha intervenção, que tem a ver com o tratamento das declarações com crédito e tratamento das declarações de substituição. Dizíamos nós que nesta fase inicial o escopo está limitado para efeitos normais e de pagamentos. O que estamos chamando de normais? Achamos que as declarações de crédito, substituição, são questões um pouco... Seu engenheiro? Um pouco excepcionais. Okay. Já está de volta. Obrigado. Houve um corte na comunicação. Pode prosseguir, por favor. Obrigado. Dizia eu que o escopo agora está centrado apenas nas declarações de pagamento. Portanto, as declarações de substituição, declaração fora do prazo e declaração com crédito, em princípio, vão continuar a serem submetidas dentro da unidade de contas, terão que se deslocar até lá, enquanto a autoridade tributária acelera e termina o desenvolvimento para acomodação dessas funcionalidades. Então, isso está a ser implementado de forma faseada. E questionava também o Dr. Henrique se para os grandes contribuintes se deviam fazer a manifestação de interesse preenchendo o formulário de adesão ou se já estão concedidos as credenciais para os contribuintes. Não, a resposta é não. Todos os contribuintes terão de preencher o formulário de adesão. No caso específico da unidade de grandes contribuintes, que foi o pioneiro deste processo, a maior parte dos contribuintes já estão nesta plataforma há bastante tempo. Então, e sempre que vão cumprir as suas obrigações fiscais, há um procedimento que foi desenhado e já entregue os formulários de adesão. E pensamos que se existe um outro leque de contribuintes, falo particularmente da UGC Maputo, em que foi o pioneiro e já está bastante tempo nesse processo. Portanto, tem que preencher mesmo o formulário. Nós, na nossa celeridade, em 24 horas, mais tardar 48 horas, vamos enviar os acessos. Eu penso que se não tivermos esquecido de alguma questão, Dr. Mateus, corrija-me,
Essas foram as questões que foram levantadas nesta senda. Creio que no essencial foram as questões levantadas. Começamos a ter algum problema para gerir o tempo, temos que terminar às 12h30 e sugerir aos colegas, aos participantes, para enviarem os seus e-mails, que é para nós partilharmos a apresentação, por um lado. Por outro lado, também continuarem a enviar as questões por escrito, sempre podemos tê-las registadas e poderemos retornar em conformidade, sem prejuízo, claro, de também mais tarde interagir diretamente com a autoridade tributária pelos contactos que foram fornecidos. Nós também vamos fornecer um link com a gravação da sessão, pelo que poderão rever se for o caso. Tenho ainda, vou prometer um grupo de pedidos de palavra, antes de fazermos um pequeno resumo e dar um tempo ao engenheiro Amorim para fazer, não só responder as questões, como fazer os seus comentários finais. E a pedir ao José Monteiro e ao Nelson para falar de seguida, sublinhando mais uma vez a questão de tempo. José Monteiro, por favor. Não sei se ainda está em sessão. Nesse caso, passaria para o senhor Nelson Zinzi. Estou. Sim. Alô? Sim, desculpe, boa tarde. Boa tarde. Sim, eu já estou ultrapassado, obrigado. Muito obrigado. Se for o caso, peço para retirarem os pedidos ou as mãos levantadas, assim fico com a ideia de quem ainda quer... Sim. Ok. Eu já retirei. A senhora Bento Macluva, por favor. A senhora Monique. Eu tenho aqui a indicação de que a senhora Monique, o senhor Crescêncio e o Nuno Pereira continuam com insistências ou pedidos de esclarecimento. Boa tarde, consegue me ouvir? Perfeito. Sim, eu sou a Monique e trabalho numa empresa, como disse a colega há bocado, de consultoria. Significa que eu sou responsável também pela submissão de alguns clientes. Então, a minha questão, eu acho até que já foi respondida, mas eu só queria perguntar se não existiria um acesso, suponhamos que eu tenha que fazer uma submissão para 4, 5 empresas. Não é possível a criação de um acesso para todas elas, a meu nome? Ou tenho que entrar sempre, vou ter credenciais, vou ter acessos diferentes para cada empresa? Era essa a questão. Muito obrigado. O senhor Crescêncio. Sim, bom dia. Boa tarde. Sim, boa tarde. Muito boa tarde, pode prosseguir, por favor. Sim, queria colocar uma pequena questão. Eu queria saber se a plataforma já está acessível a todo o país ou ainda está em Maputo. É a primeira questão. E 2, estamos a falar que a plataforma, os pagamentos são feitos via banco. Hoje em dia, com essa situação, fazer um simples depósito no banco já é uma história por cada bichas de fora. Estamos a visualizar nos últimos dias do mês em que todos estamos a meter declarações, queremos fazer os pagamentos. Eu não sei se os bancos e a autoridade tributária conseguem encontrar uma forma de termos um atendimento personalizado para a questão dos pagamentos dos impostos, porque vamos ter longas bichas no banco. Essa é a segunda questão. E a outra questão, eu sou técnico
Sodaucan, e eu não sei se está salvaguardado os nossos direitos, porque se a empresa, hoje em dia podemos ter agora a questão de o utilizador, como é que vamos ter a certeza que esse utilizador é um contabilista certificado ou não? Não sei se isso foi visto na criação dessa plataforma. São as minhas 3 questões. Muito obrigado. Infelizmente vamos ter que parar ou terminar com as intervenções. Desculpe, mas não temos mais tempo. Pelo que já ia pedir ao engenheiro Amorim para responder as questões que tem e logo de seguida fazer, enfim, notas sobre algum aspecto que eventualmente não tenha sido levantado e acho importante sublinhar numa sessão como esta. Muito obrigado, Dr. Mateus, e obrigado também às demais intervenções. Eu registrei aqui questões de 2 intervenientes, primeiro da senhora Monique e também do senhor Crescêncio. Da senhora Monique, portanto, isto está mesmo para ser consultoria e gostava de perceber se não existia uma forma de, fazendo mas um único login, pudesse submeter guias para vários contribuintes, ou se tinha de continuar mesmo a ceder por cada conta de contribuinte. Dizer que vamos considerar isto como uma sugestão para a otimização do processo, e como eu me referi anteriormente, a relação agora é de 1 para 1, ou seja, um contribuinte, um acesso. O que quer dizer, se vocês têm 5 contribuintes, significa que os vossos contribuintes vão ter que preencher o formulário e também a credencial que diz que a Monique, não sei se é assim que chama, Monique, contabilidade, etc., vai fazer a submissão das minhas declarações e nós vamos dar acesso. Então passa a senhora Monique a fazer acesso para este contribuinte e para os demais, enquanto estudamos uma forma de otimizar para que as empresas que fazem prestação de serviço de contabilidade de mais do que um contribuinte possam fazer em simultâneo. Então consideramos isto como uma sugestão, mas para já a relação mesmo é de 1 para 1. A questão colocada pelo senhor Crescêncio, a primeira pergunta é se a plataforma já está acessível a todo o país ou simplesmente em Maputo. Ela já está, sim, acessível a todo o país, desde o passado dia 28 de abril, que nós implementamos, e se tiver acompanhado os mídias, inclusive informamos isso já nas televisões. Portanto, este processo ocorre aqui no Maputo, em Nampula, na Beira, em Sofala, e Tete, etc. Qualquer parte do país, o contribuinte pode fazer o uso desta plataforma. Pode submeter a declaração onde quiser, ou pode se deslocar em qualquer unidade de cobrança. Lembrando que o e-tributação não está amarrado especificamente a uma unidade de cobrança. Um contribuinte de Maputo pode declarar e pagar na cidade da Beira. Um contribuinte de Nampula pode declarar e pagar no Maputo. O sistema já está integrado e consegue fazer o acompanhamento para este caso do IVA e do ISPC em particular. A outra questão que colocou tinha a ver com a questão das filas, porque o Covid não é particularizado, não é só a autoridade tributária que está a ressentir, mas também os bancos, e os bancos de fato também tem-se visto umas filas fora das agências, mas nós temos conhecimento, e no caso do BCI, do Standard Bank, BCI, para o caso do e-tributação, o BCI, o banco ABC e o Standard Bank, eles têm internet bank, o que quer dizer que os seus contribuintes, os nossos contribuintes, que são clientes desses bancos, em algum momento também são convidados a aderir ao internet bank para poder fazer a submissão eletrônica das declarações, dos pagamentos do imposto. Para o caso da declaração, idem. Como temos 11 bancos, a maior parte dos bancos também tem internet bank. Então aqui o ajustamento para um atendimento personalizado, podemos tentar ensaiar sim com o contribuinte, mas não é a AT, a única instituição que faz o pagamento de impostos na boca do caixa dos bancos. Tem o caso do INSS, entre outras. Podemos tentar perceber dos bancos se havia uma viabilidade do atendimento personalizado para o pagamento de impostos, pelo menos nessas datas críticas que tem sido mais ao meado do mês e também ao final do mês. Mas a nossa sugestão inicial também é que os contribuintes, que são os clientes do banco, pudessem já ir aderir aos processos de internet bank, e assim não tem que ficar na fila, declara e paga no seu escritório.
Quanto aos contabilistas, quando questionava salvaguardar o nosso direito, devo partilhar aqui que quando introduzimos o e-tributação, percebemos que havia muitos dados desatualizados dos contabilistas. E em algum momento, alguns contribuintes, quando fossem atualizar os seus dados ou iniciar a atividade, e traziam atrelado o nome de alguns contabilistas, o e-tributação não permitia. Não permitia por quê? Porque exige que os contabilistas acreditados na OCAM, para poderem fazer parte deste processo, devem trazer-nos a credencial ou a declaração que foi dada pela OCAM, que diz que, de fato, este é um contabilista acreditado. O que quer dizer que, se por eventualidade recebemos um pedido de uma das empresas que presta esse serviço para poder ter acesso, uma das coisas que a gente faz é mesmo um rastreamento interno sobre a situação daquele contabilista, se tem ou não dados atualizados, se é um contabilista acreditado. Na eventualidade de não ser acreditado, certamente vai receber um e-mail a dizer: caro contabilista, dirija-se à unidade de cobrança para entregar o documento ABCD, justamente para salvaguardar a questão que esteve aqui a partilhar. Então, eu penso que naquilo que foi exposto aqui como questões, doutor Mateus, eram estes aspectos. Muito obrigado, engenheiro Amorim, pela disponibilidade e por partilhar esta experiência e estes desenvolvimentos a nível da tributação eletrónica. Eu creio que está de parabéns à autoridade tributária, depois vários anos de existência do setor privado, de utilizadoras, de contribuintes, para que houvesse este sistema. Creio que temos agora que assegurar que ele continue a funcionar e que reiteramos que qualquer questão possa ser encaminhada tanto aos serviços de apoio como à CTA, para que possamos continuar a fazer a monitoria e assegurar que há, digamos, melhoria no próprio sistema. A todos os participantes, tivemos cerca de 230 participantes. Muito obrigado também pelo tempo. Podem, como disse, vamos partilhar os conteúdos da sessão nas diversas formas e contamos também com a vossa colaboração. Chegados a este momento, já estamos mesmo em cima da hora marcada, é mesmo voltar a agradecer pela participação e pronto, esperar a que possamos todos começar a usar e a apresentar as declarações via eletrónica e que isto seja um processo contínuo de melhoramento da atividade e da apresentação das obrigações declarativas dos contribuintes. Se não houver nenhuma questão muito, digamos, imperativa neste momento, iria terminar a sessão e, mais uma vez, obrigado a todos pela presença.